Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando a oitava de Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a maior festa da Igreja Católica. Não poderia existir nenhum momento maior dentro da Igreja de festividades do que a oitava de Páscoa. É por causa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é por causa de sua ressurreição que nós somos católicos, que nós somos cristãos. Deveria ser a oitava a maior festividade de uma paróquia. Não deveria existir maior festa do padroeiro, nenhuma novena, nenhum tríduo, nenhum cerco de Jericó, nada. A oitava de Páscoa deveria ser a maior festa a ser vivida, celebrada, comemorada nas paróquias todas. Por quê? Porque toca na centralidade da nossa fé, porque toca no núcleo do nosso ser cristão, porque Ele ressuscitou, é que nós estamos aqui, porque Ele ressuscitou, é que a igreja tem vida, porque Ele ressuscitou, é que o Espírito Santo conduz a igreja, porque Ele ressuscitado, depois que volta para o Pai, nos envia o Espírito Santo Paráclito. Só que ao longo desta semana, nós estamos saboreando, revivendo, relembrando os evangelhos todos que os evangelistas narram para nós, as aparições de Jesus pós-ressurreição. E hoje nós vemos aqui de um modo tão bonito e tão santo, nosso Senhor aparecendo aqui depois daquela aparição famosa dos discípulos de Emaús. E aqui nós vemos, nosso Senhor aparece. E o primeiro dom pós-ressurreição é a Shalom que Ele oferta, é a paz. Lembremos-nos que essa saudação aqui é uma saudação pós-ressurreição. Nosso Senhor, depois da ressurreição, Ele sempre vai ofertar a paz. A paz esteja convosco. Por quê? Porque ao ofertar a paz, nosso Senhor vai tocar num dos maiores medos do ser humano, que é o medo da morte. E agora, Ele vencendo a morte, que é o último inimigo a ser vencido, nosso Senhor vai tranquilizar não só os apóstolos, mas vai tranquilizar o coração humano, de tal modo que nosso Senhor vai dizer: não tenham mais medo da morte, eu venci a morte. Ou seja, que vocês tenham paz no coração, sem medo de morrer, vivam em mim. E aqui, de um modo todo particular, na aparição, nosso Senhor, ao aparecer no meio dos apóstolos, nosso Senhor saúda daquele jeito: Shalom, a paz esteja convosco. Ou seja, acabou a inquietação desses últimos dias. As dúvidas devem ser sanadas. Eu estou aqui, eu sou o vosso Deus. E vejam que a atitude dos apóstolos é uma atitude medonha de medo. Eles ficaram assustados, cheios de medo, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Ou seja, eles ainda não haviam compreendido a Escritura segundo a qual Ele deveria ressuscitar dos mortos e vencer o último inimigo, a morte. Só que
eu gosto muito dessas palavras de nosso Senhor, nesse bendito capítulo 24, versículo 38, quando Ele diz aos apóstolos assim: olha, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Minha gente, olha, eu não sei se vocês sabem, ou já perceberam, mas uma mensagem que eu trago muito forte no meu sacerdócio, no meu pastoreio, é justamente essa capacidade de fazer as pessoas entenderem que nós temos que viver o Pai Nosso que nós rezamos. Quando nós dizemos e rezamos a Deus, que deve ser feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Só que eu busco mostrar a vocês o tempo todo que a vontade de Deus se manifesta quando o nosso superior, seja ele de qual estrutura for, praticando a justiça, nos conduz com sabedoria. Ou seja, quando eu busco entender que se alguém tem o poder de mando sobre mim e me determina determinada coisa, eu preciso compreender que ali, se eu sou obediente, se manifesta a vontade de Deus. E quando eu rezo, seja feita a vossa vontade, eu estou dizendo: Senhor, seja feita a vossa vontade primeiramente na minha vida, no meu coração, nas minhas decisões. E eu aceito de bom grado, Senhor, o que Tu queres para mim. Aqui, nosso Senhor, Ele diz: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Não devemos ter dúvidas, não devemos ter medo, quando nós percebemos que é Deus, nosso Senhor, quem está ali a nos conduzir. Coragem, ânimo. Deus sabe por quê, nós não sabemos. Vamos dizer um sim, como Abraão, a peregrinar no deserto em busca da terra prometida. Deus pediu, ele tudo deixou e foi. E tantos outros. Então, se nós estamos em Deus, se temos consciência que fazemos a vontade de Deus, se temos consciência que buscamos caminhar de verdade na comunhão com Deus, não temos que estar preocupados. E muito menos duvidar no nosso coração se é isso ou é aquilo que eu devo fazer. E Ele aqui tranquiliza: olha, vede minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Aquele corpo glorioso ali, ele ressuscita com as marcas do seu amor eterno. E as marcas do amor eterno de Deus é justamente as marcas de sua paixão, como que de pé, como que imolado, ou seja, maculado, ali marcado por amor a nós. E ele está de pé, como que imolado, assim João descreve. Vejam, sou eu mesmo, eu estou aqui, não é um fantasma, eu tenho carne, eu tenho ossos, vejam, não é uma visão, não é uma ressurreição aparente. Como assim aparente, Padre? Porque muitas vezes as pessoas elas podem pensar, na sua pequenez teológica, que nosso Senhor aparece só em alma e espírito, e em corpo não. É só a forma do corpo dele, porque passa em meio às paredes, e não é nada disso. É aquele corpo que de verdade foi sepultado, que agora é glorioso, que não está preso ao tempo e ao espaço, que aparece, e ele come, e ele deixa tocar. Por quê? Porque ele quer provar que a ressurreição que ele nos veio dar é verdadeira, que não é uma balela, que não é uma brincadeira, que não é um blefe, mas de verdade ele ressuscitou em alma, corpo e espírito.
Ele ressuscitou por quê? Porque totalmente humano, porque totalmente Deus. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não puderam acreditar. Por quê? Porque estavam muito alegres e surpresos. O medo se transformou agora em alegria. Olha que coisa. Estavam assustados e o susto agora se transformou em uma surpresa. E Jesus disse: o que é que tendes para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Aí vocês podem me dizer assim: padre, mas para que ele comeu? Aquele corpo tinha necessidade de se alimentar? Ele tinha fome? Não. Por quê? Porque ele já estava na glória e ele vai comer justamente para provar que ele ressuscitou no corpo, que não era um fantasma, que não era uma ressurreição aparente. Ele vai comer não porque o corpo dele tem necessidade, mas ele vai comer porque os apóstolos tinham necessidade de ver que foi de verdade ele, naquele corpo que ressuscitou. E aí é o que vem de bonito no texto hoje. Esse texto é maravilhoso. Lucas é espetacular aqui. Aí nosso Senhor disse assim: olha, eu gosto disso aqui também, porque ele diz assim: olha, são estas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Ou seja, foi isso, minha gente, que eu disse a vocês o tempo todo quando eu estava aí. Era isso que eu estava dizendo. Que eu sou Deus, que vou e iria ressuscitar, ia devolver para vocês a eternidade, não tinha que ninguém ter medo da morte, tem que ter medo do inferno. Era isso que eu vos dizia e vocês não entenderam. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, é por causa disso aqui que a igreja coloca na liturgia até hoje uma leitura do Antigo Testamento e um salmo antes do Evangelho, para nos fazer perceber que todo o Antigo Testamento deve ser interpretado a partir do Novo Testamento, do fenômeno Jesus Cristo. Aí vem outra coisa muito mais bonita. Ele só não diz, mas ele vai abrir a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Que maravilha! Aqui deveria ser uma prece que nós católicos deveríamos fazer e dizer assim: Senhor, abre a minha inteligência também, como abriu dos discípulos, para que eu possa entender as Sagradas Escrituras, entender a tua doutrina e ajudar a igreja a evangelizar. E aí ele termina: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Só que tem uma pergunta aqui para deixar claro. Lembremos-nos, nesse momento aqui da ressurreição, nenhum livro do Novo Testamento tinha sido codificado, nenhum deles. Não existia Evangelho escrito, não existia Atos dos Apóstolos, nenhuma carta de Paulo. Paulo não tinha nem se convertido ainda ao cristianismo. Não existia nada. E quando nosso Senhor aqui está abrindo a cabeça dos discípulos, a sua inteligência, para entender as Escrituras, Ele está abrindo a inteligência dele para entenderem as Escrituras do Antigo Testamento, que era aquilo que eles tinham. Para compreenderem que o Antigo Testamento fala ele todo, de cabo a rabo, de fio a pavio, a respeito de Jesus Cristo. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude e que nós possamos todos os dias compreendermos que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu verdadeiramente. E assim como Ele ressuscitou, nós também um dia haveremos de ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.